Isaías 40, verso 26 em diante. Eu vou ler alguns versículos salteados, tá bom? Olha só, gente, olha só, uma coisa importante aqui para a gente entender. Isaías, ele quer explicar quem é Deus para a gente. Quem é Deus para a gente? Assim, Israel tinha tanta confusão, Israel tinha tantos deuses, que foi necessário, no livro de Isaías, um capítulo, parece assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é o nosso Deus? Então ele usa umas figuras de linguagem, ele usa uma linguagem poética impressionante. Se você lê Isaías 40, você fala assim, gente, que coisa! As comparações que ele faz são surpreendentes, são tremendas, são assim, inacreditáveis as coisas que Isaías fala. Por quê? Porque nós tínhamos um povo de Israel focado em si mesmo, focado em seus problemas, um povo que não conseguia enxergar nada, um povo que estava distante de Deus porque estava preocupado com si, só com si. Um povo que corria atrás das soluções sem correr atrás de Deus. Um povo que só queria fazer tudo na força humana. Aí assim, você sabe com quem... Não tem aquele negócio, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é Deus? Você tem noção quem é Deus? Você sabe quem é? Você sabe quem é? E aí ele começa, por exemplo, no versículo de número 26, fala assim, 40, 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. O que ele diz? Ele fala assim, olha só, você sabe o que é Deus? Deus é o criador de todas as estrelas. Sabe, tu pensou nisso? Ele criou todas as estrelas. Com esses telescópios que nós estamos tendo aí, que estão indo até o final do nosso sistema solar, esses telescópios estão mostrando que tem outras galáxias que estão em formação. Ou seja, outras estrelas estão sendo formadas hoje. Por quê? Porque Deus deu uma palavra e essa palavra continua ecoando no universo. Então, ou seja, estão criando mais estrelas, estão criando mais planetas, criando-se mais sistemas, galáxias, sistemas estrelares, estão sendo criados. Teve você sabe que existe um estudo chamado ordem de grandeza, né? Tudo se faz em ordem de grandeza. Tem um estudo sobre ordem de grandeza que diz o seguinte, existem mais estrelas no céu. Vocês estão sentados? Estão sentados? Aperta o cinto aí, aperta o cinto. Você vai cair da cadeira agora. Tem um estudo que diz o seguinte, tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Epa, fala assim, epa. Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia. Você sabe o que é isso? Vai na praia, vai no deserto do Saara, aquele mundo de areia, areia. Tudo que é lugar você vê tem areia. Ele está dizendo, agora, os cientistas estão dizendo que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Não é um pastor apaixonado, afobado, motivado. Não, os cientistas estão dizendo. Então aqui fala o seguinte, quem criou as estrelas? Foi Deus. Quem deu nome para elas? Foi Deus. Não está faltando nenhuma estrela. Por quê? Porque tudo está debaixo da mão dele. Sinceramente que isso aqui me incomoda. Por quê? Porque naturalmente, nós colocamos Deus numa caixinha. Como se assim, ele é poderoso, mas não é para tudo não, viu gente? Ele é poderoso, mas tem seus limites. Aqui Isaías está quebrando os nossos limites do nosso entendimento. Aqui Isaías está falando assim, qual o tamanho do seu Deus? Porque o tamanho dele, ele criou todas as estrelas. Ele está criando estrela até hoje. Por quê? Porque a palavra dele ecoa até hoje. Coloca aí no
13. Verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como foi seu conselheiro? Quem ensinou? 14. Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. 13. Aqui está perguntando assim, Deus fez, Deus estudou na Estácio? Fez o FRJ? Deus passou no Enem? Qual a faculdade que ele fez? Quem foi o professor dele? Quem foi o professor de Deus? Quem ensinou para ele essas coisas? Meu querido, eu estudei geologia, eu me formei em geologia. E que mais ficava assim, gente, que loucura. A gente ia para a sala de aula estudar magmáticas, ou seja, rochas magmáticas. Rochas que vêm do vulcão, vamos dizer assim, imagina assim, vem do magma, né? Que pode ser vulcão ou não, mas... Aí a gente estudava aquelas teorias todas, os plagioclásios. Vocês vão depois tomar um certificado dessa nossa terra como técnicos em geologia, tá? Os plagioclásios, os feldespatos, os microclimas. Aí estudava aquilo, pá. Aí o professor falou assim, vamos para o laboratório. Aí ele pegava uma rocha, aquela rocha que a gente ficava discutindo na sala de aula, ele pegava aquela rocha, tirava uma lâmina fininha, botava no microscópio, o vulcão estava ali, o magma estava ali. Aquilo que ele ia falando, a gente estava olhando, caraca, está tudo aqui. Impressionante, está tudo aqui. Meu Deus. O que ia para o laboratório, os laboratórios mais complicados, e a gente sabe o tempo todo que os laboratórios, até hoje a geologia tem mais pergunta que resposta, porque tem muita coisa que a gente não entende. A gente vê e não entende. Não tem explicação, porque a ciência não chegou lá ainda. Aí a gente vê lá naquela lâmina lá, e aquela coisa toda, meu Deus, que coisa incrível. Aí a gente ia para o campo, no meio do mato, fazer trilho no meio do mato. Aí a gente começava a ver as rochas, a sequência delas. Ai, meu Deus do céu. A montanha. Aquela montanha ali, eu vi numa rocha que o professor mostrou na escola, na sala de aula, e depois ele me mostrou uma lâmina no laboratório. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma explicação, tudo tem um bom senso, tudo segue, tudo obedece. Alguém obedece a alguém. Desculpe a expressão, precisa ser muito não sei o quê, que se eu falar qualquer coisa aqui vai virar confusão, para não acreditar em Deus. É muito... Cara, quem criou? Agora eu fico perguntando, o teu Deus, quem ensinou para ele? A pessoa, Deus, você está orando para Deus, Deus fala assim, eu não posso te atender agora porque eu estou em prova. Não posso te atender agora porque eu estou fazendo a tese da minha pós-graduação. Quem? Ele tomou conselho com quem? Para ter essa compreensão. Oh, meu Deus. 19 a 21. Isaías 40. O artífice funde a imagem, ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Até hoje eu não consegui entender Deus. Não entendo Deus. Não entendo. Me esforço, mas não entendo. Até porque se eu entender, eu vou ser como ele. Então eu nunca serei capaz de entendê-lo. Então Deus faz coisas que a gente não entende. Deus nos leva para caminhos que a gente não entende. Uma pergunta: por que Deus jogou 10 pragas no Egito? Será que ele não podia ter economizado 9? Uma praga resolveu o assunto, hein?
Joga uma praga, acaba com esse negócio, acaba com essa festa. E joga praga, e tira praga, e joga praga, e tira praga, e jogava praga, depois Moisés tirava praga, e joga praga, e tira praga, e joga praga, e tira praga. Por que não? 10 a uma. Economizar, poxa, economizar aí, sei lá, quantas páginas na Bíblia. Não, a Bíblia ia ficar mais leve. Mas sabe por quê? Porque eram 10 entidades religiosas que estavam sobre o Egito. Cada praga dessa aniquilou com uma entidade espiritual do Egito. Então tinha razão de ser. Quando ele atacou os egípcios, ele tinha uma finalidade: destruir, arrasar, quebrar todo o entendimento, toda a entidade espiritual que habitava sobre o Egito. Ele quebrou. Dizem os estudiosos que Jó fez 15 perguntas para Deus. Eu não anotei isso aqui não. 15 perguntas para Deus. 15 perguntas. De queixa, Jó queixando de Deus, 20. Ele fez 15 perguntas, 20 queixas. Alguns dizem mais, outros dizem menos. Você vai ler Jó essa semana, você vai contar para mim. Sabe quantas perguntas Deus respondeu para Jó? Nenhuma. Nenhuma. E Jó era o queridinho, hein? Jó era o queridinho. Ele falou assim, não tem que responder, não, você. E aí, sabe o que Deus, quando Deus aparece no final do livro, sabe o que ele faz? Perguntas para Jó. O que eu estou dizendo para você? Não tenta entender, tenta obedecer. Não tenta entender, tenta imaginar a grandeza, o tamanho, o alcance. Nós estamos tão focados nos nossos probleminhas, problema nosso de cada dia, nas nossas limitações, nos nossos aborrecimentos, que a gente esquece de... Quero confessar uma coisa para você. Eu adoro fazer trilha, ir para o meio do mato. Eu adoro. Tem um lugar que tem uma trilha. Quando eu vou, você sobe o morro assim e descortinam as pedras, as montanhas, barulho da cachoeira, o vento batendo assim naquelas árvores imensas. Eu fico lá. Escutando. Meu, tu é grande, Deus. Tu levantaste essas montanhas. Tu esculpiste as montanhas. Adoro quando não tem ninguém falando, ninguém conversando, pessoal na trilha. Não. Uma vez eu estava nessa trilha. Você acredita que meu celular tocou? Ainda bem que eu era uma pastora aqui da igreja. Eu atendi chorando. Deus está aqui. Eu consigo ver Deus nessas coisas. Eu consigo ver. Não adianta entender. Não precisa entender. Quando você quer entender, você não vai conseguir. Coloca aí o 22 e 23. Ele é quem está sentado sobre a redondeza da terra. A Bíblia, em Isaías, já fala que a terra é redonda há muito tempo, tá? Então, se alguém descobriu que a terra era redonda, descobriu bem depois. Porque quem falou que a terra era redonda está aqui em Isaías. Está sentado sobre a redondeza da terra. Tem outro versículo que fala a mesma coisa. Cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Está chamando de gafanhoto. Vocês são gafanhotos. Ele tem uma tenda que guarda vocês. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Deixa esse com a 23 aí. Tem uma frase que eu gosto, que é: todo homem quer ser rei, todo homem quer ser rico, todo homem quer acertar na cena, na acumulada, né? Todo homem quer ser rico,
Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Quando o cara é rei, quer ser Deus. Mas só um Deus quis ser homem, Jesus. Jesus. Então, quando você vai estudar história, você vai, Alexandre o Grande, conquistou a Europa, foi para a Ásia, Roma, os Césares, os Júlio César, foram grandes exércitos, os exércitos de Roma eram poderosos, os exércitos de Roma eram tremendos, conquistavam, era coisa assim, nossa, os que vieram vieram da Mongólia, os povos ortodoxos que invadiram a Europa, todos poderosos. Cadê eles? Você vai hoje na Europa, você vê quadros, você vê igrejas, você vê portas, eles passaram por aqui, mas não são mais nada. Muitas vezes, nesse momento, nós damos tanto valor a pessoas, a príncipes, a reis, a governantes. Ele está dizendo assim, o que é esse pessoal aí? Tentaram arrancar a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, acabou. Tentaram acabar com Israel várias vezes, cadê? Nosso Deus, Ele rege a terra. Está tudo debaixo dos olhos dele. Mesmo que nós, homens, façamos tudo para estragar, tudo para arrebentar com a história, ele que cuida de tudo. Cadê os príncipes? Cadê os juízes? Cadê os poderosos? Cadê? Passa, tudo passa. Tudo passa. Reis, príncipes, povos conquistadores, cadê Alexandre, cadê os César, cadê Hitler, cadê? Aí quando você vai para o verso 27, diz assim, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O povo estava vivendo, olhando para si, para o seu problema. Ele falou assim, cara, preste atenção. Ele é grande. Ele não se cansa. Aqui, deixa eu te... Tem um versículo que fala que as nações são como uma gota num balde para Deus. As nações é como se fosse uma gota num balde para Deus. O que Isaías está fazendo? Isaías está dizendo o seguinte, eu quero que você entenda quem é o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Antes de olhar para o teu problema, olha para Deus. Onde olhar para a tua situação, olha para Deus. Onde olhar para o não, para o desafio, para o impossível, olha para Deus. Antes de dizer eu não consigo ficar livre dessa droga, eu não consigo ficar livre desse álcool, eu não consigo ficar livre dessa pornografia, eu não consigo ficar livre desse problema, dessa doença, eu não consigo. Olha para Deus primeiro. Aí vem o 28, verso 28. Não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode enquadrar o seu entendimento? Hoje nós estamos vivendo na geração cansada. Nossa geração, a geração dos nossos teens está cansada. Os garotos estão cansados. Você fala assim, pai, pai dali, todo mundo cansado. E isso contamina, cansaço contamina. Entendeu? Eu tenho um negócio assim que me tira da cama de manhã. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque está cansado. 2025 nem começou, gente. Já tem gente cansada. Tem gente já esperando o final do ano. Aquele cara que chega assim, cadê minhas férias? Calma! Ele está dizendo o seguinte,
Deus não se cansa, não se fadiga. Deus não se cansa, não se fadiga. Esse é o nosso Deus. Ou seja, Ele está pronto para estender a mão para você, Ele está pronto para resolver, para escutar a tua oração, Ele está pronto para estar com você no teu desafio, Ele está pronto. 29. Faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Fala assim, eu recebo. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Amém? Você vai chegar em casa, aquela esteira que você comprou, que está lá na tua casa, que virou cabide de roupa suja, você vai jogando as roupas sujas, você vai arrancar aquilo e tu vai dizer, tá aqui, ó, eu vou cansar essa esteira agora. Esse ano vai ser o ano você vai fazer ginástica, você vai correr. 30. Os jovens se cansam. Os adolescentes se cansam. E se fadigam. E os moços de exaustos caem. Olha só, 31. Esse é o versículo do ano. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha só que coisa linda aí. Mas os que esperam no Senhor. Isso aqui. Isaías, deixa eu te falar, Isaías está preparando você para esse versículo aqui. Isaías está dizendo, quem é Deus? Quem é Deus? As nações são como uma gota dentro de um balde. Os príncipes, cadê? Cadê os príncipes? As estrelas, ele deu nome para cada uma. Tá, nós estamos aqui agora, os astrônomos dando nome, X, Y, Z para elas. Tem nome. Aqui, ele está dizendo assim, tem nome. Ele deu, esse é o nosso Deus. Aí ele fala, mas os que renovam a sua força. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor renova. O maior problema da vida do cristão é saber esperar. José soube esperar. Eu ia pregar sobre José, mas eu fui confundido aqui por esse versículo. Eu ia pregar sobre José, porque José esperou. José perdeu, depois perdeu, depois perdeu, depois perdeu, depois perdeu, esperou, perdeu, mas de repente Deus... Os que esperam no Senhor. Deixa eu falar, quando eu tenho que falar sobre José, me perdoa. Quando o faraó chamou José, quando o copeiro falou assim, Senhor, tem um cara lá, copeiro safado, sem vergonha, não vale um papel de balinha, porque quando José interpretou o sonho dele, José falou assim, ó, quando tu estiver lá com o faraó, lembra de mim, me solta aqui, amigo. Não, pode deixar comigo, pode deixar. Só foi lembrar 2 anos depois, quando estava lá bem bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, trabalhando com o rei. Aí ele falou assim, tem um cara lá que interpreta sonhos. Interpreta sonhos. Quem? É um prisioneiro chamado José. Traz o garoto. José está quieto. De repente chega o carcereiro. O faraó quer falar com você. O copeiro mandou dizer que você interpreta sonhos. Ele quer que você interprete sonhos. É aquele negócio. E agora, hein? O que eu vou fazer? Aí que entra a sua experiência com Deus. Porque quando ele sai, ele vai tomar um banho, tira a barba, né? Dentro de uma prisão do Egito daquela época, ele fedor só, cortou o cabelo, fez a barba, botou uma roupa novinha e foi. Quando chega lá, o faraó falou assim, ele disse que você interpreta sonhos. Ele falou assim, eu não interpreto sonhos. Quem interpreta é o meu Deus. Soube esperar.
A espera não permitiu, a espera não fez com que ele esquecesse quem ele era. Quem eu sou? Sou José de Deus. Sou José de Deus. Porque muitas vezes os problemas fazem com que a sua fé... A espera faz com que você caia no descrédito. A espera faz com que você fale, não, quero saber mais, não. Às vezes eu sinto, até que eu me sinto rejeitado, às vezes. Né? Encontro com um caboclo na rua, que era da igreja, e falo assim, e aí, tudo bem? Como é que tá? Esqueceu. Não é que esqueceu de mim, esqueceu de Deus. Por quê? Problemas, desafios, frustrações, decepções. Você vai colocando Deus lá embaixo. Aí coloca você em primeiro lugar e Deus lá embaixo. Quando o faraó falou assim, você interpreta? Eu não. O tempo de espera não matou a experiência que José tinha com Deus. O tempo de espera, e eu quero dizer para você que sempre tem o tempo de espera. Sempre tem o tempo de espera. Que o tempo de espera não mate a sua fé. Não mate a sua vida com o Pai. Aqui ele fala assim, peraí, mas por quê? Porque José esperava no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Por quê? Porque José esperava no Senhor. Por quê? Porque José esperava no Senhor. Por quê? Porque José esperava no Senhor. E quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Sobem com asas como águia. Gente, eu fiz uma viagem uma vez, em que eu fui num passeio, e tinha umas linhas de transmissão, daquelas bem grossas mesmo, em cima tinha muitas águias, umas 5 ou 6. Assim eu vi elas bem de perto. Nossa, são enormes. Agora, quando elas abriam as asas, porque eu estava num lugar alto, então elas ficavam assim, só olhando. Aí, de repente, abria. As asas delas são enormes. As asas da águia são enormes, são grandes. É impressionante o tamanho delas. É impressionante. As asas delas são sabe, são enormes. Sabe por quê? Porque a águia é feita para voar muito alto. A águia não é feita para voar baixo, não. A asa dela é grande. Você sabia que ela gasta mais energia na hora de decolar, porque depois que ela decola, ela só aproveita o vento. O cristão tem que ser assim, não pode ficar gastando a energia dele toda, não. O cristão tem que ir para o alto. Você não foi criado para ficar aqui embaixo, você foi criado ali em cima. Nosso Criador está lá em cima. O mundo espiritual está lá em cima. Feita para voar cada vez mais alto. Ela pode chegar a 100 km por hora nas descidas. Deixa eu te falar. Nas alturas é o melhor lugar. Nosso Salvador está lá em cima. Dizem que tem uma região que tem uns passarinhos, uns de tamanho pequeno, médio, que fica tomando carona na águia. Entendeu? Por quê? Porque a águia vai comer um bichinho. Se a águia vai comer um bichinho, vai sobrar alguma coisa para mim. Então fica assim, em cima da águia. Então ela joga as asas, rapaz. Joga as asas, né? Quando joga as asas, daqui a pouco um passarinho cai. O outro, uma ave maiorzinha cai. Vai. Sabe o que ela faz? Ai. Faz nada. Faz nada. Há um fungo, uma doencinha qualquer, ela não faz nada. Ela voa mais alto. Quanto mais alto ela voa, os outros pássaros vão largando ela. Às vezes você fica... Quase que eu caio. Não. A maioria dos homens são assim. Os homens aprontam.
Sabe o que você tem que fazer? Faz igual a águia. Não briga não, a águia não briga. A águia podia dar... Não. Ela chega numa altitude que os passarinhos, não dá para nós não, vamos sair, vai embora, deixa ela sozinha. Você atinge as altitudes quando você está em oração, quando você está na palavra, quando você está lendo uns salmos, quando você está lendo sobre a vida de Jesus. Aí você está subindo. Os teus problemas, as tuas bagagens, os teus problemas, as tuas culpas, as tuas frustrações, a frustração vai saindo, vai embora, porque você está no lugar alto. Subirão com asas como águia. Problemas são de baixo, você é de cima. Avião sobe a mais ou menos 3 km de altura, eu acho, 9 mil pés, parece, 9 mil, quase 9 mil, não sei. Lá não tem pássaro, lá não tem tempestade, eles vão em cima das nuvens, assim, ó. O pau está quebrando lá embaixo, ele está aqui, ó. Problemas, perseguição, doença, frustração, tudo lá embaixo. Deixa eu falar uma coisa para você interessante aqui, olha só. A águia, ela vê em 3 direções, ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de estar olhando, ela tem um foco na retina dela para cima, um para frente e outro para trás. Nós só temos um foco. Se eu estou olhando aqui vocês, eu só consigo enxergar uma pessoa, apesar que em volta dela tem uma multidão, mas eu enxergo uma pessoa. Ela não, vê 3 direções de manhã. A visão dela é completa. Ela vê tudo em 3 direções. Ela vê todas as situações, ela consegue enxergar todas as situações, ela consegue ler todas as situações. Tem gente que não consegue ler as situações que estão ao seu redor. O que está acontecendo com você? Qual é o seu tempo? Qual é o seu ministério? O que é a sua vida? Tem certas pessoas que só olham para uma coisa, só olham para uma coisa, só olham para uma coisa, só olham para uma coisa. Deixa eu contar, uma águia, ela vive bem até 70 anos. Aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão na vida dela. E eu espero que você também tome uma decisão na sua vida. Aos 40 anos. Por quê? As suas asas, suas penas estão envelhecidas, seu bico cresceu demais, já está machucando, ela muitas vezes perde uma presa porque o bico está grande e torcido, as unhas, as garras já cresceram demais, ela não consegue pegar os animais, tem que tomar uma decisão. Ou ela parte para uma renovação, ou ela vai morrer. Entendeu? Ou ela parte para uma renovação, ou ela vai morrer. E sabe como é que se dá essa renovação? Ela vai para um lugar bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem escondido, bem com uma penha, uma gruta, uma pequena gruta. E ali ela começa a sua renovação. Os cientistas dizem que essa renovação pode durar até 5 meses. Por quê? Porque ela quebra o bico. Eu não sei o que ela faz primeiro, se arranca as penas. Se ela arranca a pena, ela não vai poder voar direito. Ela arranca todas as penas que ela pode, para ter uma renovação. Ela arranca o bico, quebra o bico na pedra para nascer um novo, quebra as garras na pedra para nascer novas, e isso demora 5 meses. Ela vai para um lugar bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Sabe o que eu acho? Eu acho que todos nós precisamos de uma renovação espiritual. Renovação espiritual. Sabe por quê? Porque você cresceu, você amadureceu como pessoa, mas às vezes você não amadureceu espiritualmente. Entendeu? São 2 coisas diferentes. Você ficou mais velho, mais maduro, você não faz mais isso, não faz mais aquilo, você isso, aquilo, mas e espiritualmente? Às vezes espiritualmente você está ainda novo, infantil. Quer ver uma coisa? Porque muita gente se frustra espiritualmente porque não passou por uma renovação espiritual. Tá a mesma coisa. Aí olha para o pastor e ele vai falar de fé. E já sei que ele vai falar de fé. E já sei o que ele vai falar. Não tem um. Mãe de Samuel. Ana deu o seu filho para que o filho dela servisse no templo. Só que o garoto crescia.
Então, todo ano, Ana levava uma túnica nova. Todo ano ele levava uma túnica nova. Por quê? Porque o garoto crescia. Então, você precisa de uma túnica nova, espiritual. Você precisa de um revestimento novo, espiritual. Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Você está até procurando, mas você tem uma experiência com Deus? Uma experiência de dizer assim, por quê? Porque quando você tem uma experiência com Deus, você aprende a fazer 3 coisas: amar a Deus, amar a pessoa e formar discípulo. Uma experiência com Deus que vai... E outra coisa, a águia fica escondida 5 meses. Aí eu fiz uma seguinte pergunta. Eu fiz uma pergunta assim, como é que ela come? Como é que ela come? As outras águias levam comida para ela. Querido, se tiver alguém perto de você, renovando, não deixe de levar o seu abraço, o seu amor, o seu carinho, a sua mensagem. Saber esperar o tempo que ela está passando, entender o tempo que ela está vivendo. Isso é muito importante. Sabendo que ela está passando por uma renovação. Tiver que orar com ela, ora com ela. Jejua com ela. Abraça ela. Importante, querido. A águia não vive em cativeiro. Ela morre se for para o cativeiro. A águia não vive. Você vê, é parente da águia, mas a águia não vive em cativeiro. Você não foi criado por Deus para viver em cativeiro. Você foi criado para viver livre. Livre. Eu vim para que tenhas vida em abundância, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que você seja livre. Jesus te escolheu para ser livre. Jesus escolheu para você subindo o tempo todo. Asas grandes, voos altos e bem longos. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus pensa, o que Deus diz que você é. Aprenda a ouvir a Deus para saber quem você é. Só Ele sabe quem você é. E Ele está dizendo que quando você renova as suas forças, você sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Olha só, aqui tem uma coisa interessante, porque aqui fala voar, correr, caminhar. Geralmente, quando você está explicando alguma coisa, você faz de ordem crescente. Aqui está em ordem decrescente. Sim ou não? Perceberam isso? Olha só, primeira coisa, sobe como asas, como águias, voa. Corre, não se cansa, corre. Caminha, anda e não se fadiga. Voar, caminhar, voar, correr, andar. Ordem decrescente. Sabe por quê? Porque se você não tiver força para voar, você pode correr. Aqui é o Deus Todo-Poderoso caminhando para você, estendendo o braço para você, dizendo para você, você não precisa ser herói, não. Ei, você não precisa ser herói, não. Você não precisa ser não. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Não precisa ser Você precisa, não precisa. Se você não dá conta de voar, corre. Aí você não der conta. Você não der conta de correr. Anda. Ele vai te dar. Os que renovam as suas forças, vamos ficar de pé. Os que renovam as suas forças. Sim. Fala assim, o que renova as suas forças, perdão, sorry. Mas os que esperam no Senhor
renova as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu fiz um vídeo de vocês. Passa aí o vídeo de vocês, olha só. Olha o vídeo de vocês, ó. Olha só. Olha o tamanho da asa, ó. Deus falou que você é uma águia. Olha para o seu lado, para a pessoa e fala assim: tá lá, sou eu. Sou eu, sou eu. Olha só. Coisa linda. Você sabia? Tem um texto. É do vídeo, é. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem em Jó, tem em Deuteronômio, tem a águia ensinando os filhos. Olha o exemplo da águia. Quando os filhos ficam grandes, sabe o que a águia faz? Eles estão no ninho, né? Sabe o que a águia faz? A águia. Já estão cheios de pena, já tudo um frangão grandão assim. A águia tira todo o capim que ela põe dentro do ninho. Por quê? Quando tira o capim, ficam os gravetos. Aí aqueles 2 filhos, 3 filhos que ela tem, fica se espetando no graveto. Está dizendo assim, está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora. Tem muita mãe aqui que não soltou os seus filhos até hoje. Está na hora de ir embora. Está na hora de crescer. Sabe o que ela faz? Ela pega o bichão e leva lá para as alturas e solta. Ele fica... Tem uns vídeos na internet de desenho animado que mostra... Aí tem hora que ela vai lá embaixo e pega o filhote e sobe de novo. E faz isso 5, 6 vezes, até que o filhote abra as asas e comece a voar. Eu quero profetizar que os seus filhos vão ser águias, livres, que voarão alto. Independentes, só dependerão de Deus. Seus filhos serão águias. Asas grandes, voos altos, voos longos. Tem relatos de aviões que encontraram com águias lá em cima, bem alto. E os seus voos mais incríveis. Deus te criou para ser águia. Deus voou para que você suba com asas. Aqui ele enfatiza asas, porque as asas são longas, grandes. Aqui ele enfatiza asas. Por quê? Porque quando você estende sua asa, você não perde energia. O vento das adversidades, dos problemas, das situações, levam você mais alto. Você não foi criado para viver aqui embaixo. Você foi criado para viver lá em cima. Você foi criado para viver nas alturas. Você foi criado para ficar longe dos teus inimigos. Por quê? Porque você mora lá no alto. Você mora lá no alto. Você foi criado para morar lá no alto. Os que esperam no Senhor. Fala assim, eu espero no Senhor. Alô, Senhor. Fala assim, porque eu espero no Senhor, eu tenho as minhas forças renovadas. Eu subo com asas, como águia. Eu corro, eu não me canso, eu caminho, eu não me fadigo. Por quê? Porque eu espero no Senhor e eu tenho as minhas forças renovadas.
Eu quero fazer um convite a você. Terça-feira nós estamos com uma campanha chamada Águas de Naamã. Precisou Naamã 7 vezes mergulhar na água do Rio Jordão para ser curado. Essa campanha é uma campanha de fé. Uma campanha para que você traga seu pedido e mergulhe o seu pedido. Esse pedido é para que você, essa campanha é para que você, no começo desse ano, já tenha suas forças renovadas. Para que você tenha suas forças renovadas. Cansaço ficou. Fala assim, se você for, fala assim para a pessoa que está ao seu lado, se você for no meu passado, você não vai me achar lá. Você não vai me achar lá. Fui. Asas como águia. Asas como águia. Asas. Obrigado, Senhor. Asas como águia. Fala assim, asas como águia. Asas como águia. Eu subo com asas como águia. Eu subo como águia. Eu tenho asas. Asas. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Para que esse ano seja o ano da superação. Nós estamos falando de superação. Para que esse ano seja superação, o ano da superação, eu preciso esperar no Senhor. Aprender a esperar no Senhor. Renovar minhas forças. E o resto, Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora. Posso orar? Mas eu preciso que você preste atenção naquilo que eu digo. É importante que você preste atenção naquilo que eu digo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque esse ano é o ano da superação. Esse ano é o ano que nós vamos ter asas como águia. Vamos voar bem alto, Senhor. Os problemas não nos alcançarão. Obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, águias. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.